muito tempo na história do país, uma verdadeira chaga, ou seja, a justiça eleitoral foi criada, se desenvolveu sob a premissa de garantir a lisura dos pleitos, o que não tínhamos, né? A garantia de que o voto dado será computado e se transformará em mandatos. Isso parece que hoje conquistamos sem nenhuma dúvida. Não há quem levante dúvida fundada sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, né? Muito embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha enfrentado aí na última semana uma discussão sobre o caso de Alagoas, uma possível má utilização das urnas eletrônicas, mas nada que tenha comprometido a utilização do sistema informatizado. Avançamos muito sob o ponto de vista formal. Temos a garantia de que os votos dados são computados e se transformarão em mandatos. Mas o fato é que ainda continuamos convivendo com diversos vícios que corrompem a liberdade do eleitor. E daí a provocação. Será possível cogitar de eleições limpas no país na quadra atual? Ou teremos que conviver ainda durante algum tempo com a ideia de que quem ganha a eleição é quem gasta mais, é quem transgride mais? E o que perdeu, perdeu porque não gastou o suficiente para ganhar a eleição. Uma outra provocação inicial, uma outra reflexão que faço, é que a justiça eleitoral tem atingido níveis de satisfação muito altos, né? As últimas pesquisas feitas sobre a justiça eleitoral revelam que a justiça eleitoral é a instituição mais confiável do país. Essas pesquisas feitas de regra após os períodos eleitorais revelam um alto grau de confiabilidade da população na justiça eleitoral e um grau de confiabilidade que é sentido também entre os magistrados. As pesquisas realizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros revelam que os magistrados avaliam muito positivamente a justiça eleitoral. Essa avaliação positiva, ou seja, o fato de termos uma justiça eleitoral que seria a justiça que funciona, a justiça que verdadeiramente é virtuosa no Brasil, de certo modo tem abrandado, tem mitigado um debate sobre o sistema de controle das eleições. E me parece fundamental que nós encampemos esse debate na vida acadêmica e principalmente em foros como esse que se discute aí a legislação eleitoral às vésperas de um novo pleito, e um pleito com a magnitude do que teremos em 2010. Pode avançar aí. Além desses aspectos preliminares, essas duas premissas, tanto sobre a existência de eleições limpas como sobre a avaliação positiva da justiça eleitoral, há alguns aspectos preliminares que são importantes para a nossa exposição. O primeiro deles é sobre o direito fundamental ao sufrágio e à democracia representativa. Ora, não há dúvida de que a democracia se viabiliza através de eleições periódicas. Ainda que se busque hoje construir o conceito de democracia social, de democracia econômica, não há país que se diga verdadeiramente democrático que não busque desenvolver isso que se chama de componente politicista da democracia, que é representado exatamente pela realização de eleições periódicas, aquilo que nós chamamos de habitualidade das eleições. E o que justifica, então, a habitualidade das eleições? A necessidade de que garantamos a temporariedade dos mandatos, motivado, obviamente, pelos princípios republicanos e pelos princípios democráticos. Nessa perspectiva, nós vamos perceber que o direito de sufrágio, ou o direito fundamental ao sufrágio, viabiliza a democracia representativa, está na base da democracia representativa. E é preciso colocar que a Constituição de 88 faz uma clara distinção entre sufrágio e voto. Diz a Constituição no artigo 14 que o sufrágio será universal e o voto será direto e secreto com valor igual para todos, consagrando inclusive como cláusula pétrea o voto periódico, daí aquilo a que me reportei sobre a habitualidade, sobre a periodicidade das consultas. Pois bem, o direito de sufrágio deve ser encarado aqui como sinônimo de direitos políticos. Ou seja, toda a forma de participação do cidadão na vontade política do Estado, na formação da vontade política do Estado. Toda vida que o cidadão vota, toda vida que ele é votado, quando ele ajuiza uma ação popular, quando ele subscreve um projeto de lei de iniciativa popular, quando ele se filia a um partido político, ele está exercendo o direito de sufrágio. Nós vamos perceber, então, que direito de sufrágio, ou a expressão direito de sufrágio, é tomada como sinônimo
direito de sufrágio como sinônimo de direitos políticos. Nós tratamos aqui de direito de sufrágio numa acepção ampla. Por outro lado, há uma parte da doutrina que trata de direito de sufrágio exclusivamente como o direito de votar e o direito de ser votado. Eu chamo, então, essa concepção como direito de sufrágio em sentido restrito. O fato é que mesmo aqueles que o concebem de forma ampla, direito de sufrágio como sinônimo de direitos políticos, vão delimitar ou vão situar o direito de votar e o direito de ser votado no núcleo do direito de sufrágio. O voto, então, é uma das formas de manifestação do sufrágio. Para aqueles que o tomam em sentido amplo, uma das formas de manifestação. Para aqueles que o tomam em sentido restrito, aí numa perspectiva obviamente mais limitada entre o direito de votar e o direito de ser votado. Quando nós dizemos que direito de sufrágio corresponde a direitos políticos, nós não podemos esquecer que os direitos políticos são direitos fundamentais. E esse caráter de fundamentalidade dos direitos políticos importa que eles sejam tomados na sua acepção subjetiva, e aí se fala em direito de sufrágio enquanto direito subjetivo público que o cidadão tem de influenciar a formação da vontade política do Estado, mas tomados também numa acepção objetiva, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais que tem sido tão discutida no campo aí do direito constitucional, mas especialmente daqueles que se ocupam da teoria dos direitos fundamentais. Ora, o direito de sufrágio, então, não pode ser tomado numa acepção exclusivamente subjetiva, mas também numa acepção objetiva, de forma a viabilizar a democracia representativa. E eu lembro que a noção de democracia com a qual convivemos hoje é verdadeiramente a noção de democracia representativa, não é? Principalmente em países como o Brasil, que utilizam tão pouco os instrumentos de consulta direta ou de participação direta à população, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Ora, se a noção de democracia com a qual convivemos, ou pelo menos a que se apresenta de forma mais clara, é a democracia representativa, e a democracia representativa é viabilizada pelo sufrágio, é viabilizada pela realização de eleições periódicas, isso já é suficiente para que concluamos que é absolutamente fundamental para o Estado Democrático de Direito a tarefa de administrar as eleições e a tarefa de controlar as eleições. Nós teríamos aí, portanto, duas grandes categorias de atividades que são desempenhadas pelos órgãos responsáveis pelo sistema de controle das eleições: a administração e o controle, a administração e o julgamento das controvérsias eleitorais. Em alguns países, nós vamos perceber um pouco mais adiante, essa tarefa é cindida, é dividida. Há órgãos que controlam as eleições e há órgãos que administram as eleições. No Brasil, por uma peculiaridade do nosso sistema, nós temos essas funções unidas, conjugadas, sob a responsabilidade de um único órgão. A Justiça Eleitoral, portanto, diferentemente do que acontece em outros países que adotam um sistema jurisdicional, a Justiça Eleitoral no Brasil é responsável pela execução das eleições e pelo controle das eleições. E quando falamos aí de controle, nós lembramos que o controle das eleições envolve as tarefas de verificação da regularidade das consultas populares, validação dos resultados, julgamento das controvérsias eleitorais, de modo a que se alcance a proclamação em caráter definitivo da rigidez da eleição. E aí eu lembro a atribuição de eficácia à eleição e obviamente, a rigidez da eleição e, por conseguinte, dos eleitos. Ou seja, nós temos essas duas, embora alguns autores até qualifiquem as atividades do processo eleitoral em fases, né? Uma fase preparatória, quando seria feito o alistamento eleitoral, uma fase constitutiva, quando a apuração da vontade do eleitor, através da votação e apuração, e uma terceira fase, que seria uma fase integrativa de eficácia. Me parece que dividir ou classificar as atividades em fases não é muito adequado, porque sempre se coloca essa fase integrativa de eficácia, ou a fase do controle, como a última fase. E, na verdade, se ouvida ou se nega que o controle do processo eleitoral acontece simultaneamente ao desenvolvimento dessas outras atividades. Ou seja, enquanto está havendo a fase preparatória, simultaneamente há também a atividade relacionada ao controle das eleições, a verificação da regularidade dos procedimentos. Enquanto há a fase constitutiva, a votação e a apuração, há também simultaneamente uma fase de controle, uma atividade de controle.
de modo que estabelecer as atividades do processo eleitoral em fases, embora sabendo que a noção de processo nos remete à noção de sequência de atos, me parece impróprio. Prefiro eu falar então de duas grandes atividades: a atividade de administração ou de execução dos pleitos, que é aquela que talvez é de forma peculiar no Brasil, atribuída também à Justiça Eleitoral, e a fase, ou a atividade, de controle do processo eleitoral, de verificação da regularidade e de julgamento dos litígios eleitorais, compreendendo nessa atuação quanto ao controle aquilo que nós chamamos de contencioso eleitoral. E aí eu lembro que é impróprio também reduzir controle das eleições a contencioso eleitoral, porque há uma série de procedimentos que dizem respeito ao controle da verificação das eleições que não necessariamente importam em contencioso, ou seja, não necessariamente pressupõem litígio. Isso, no caso do Brasil, é muito claro, até porque a Justiça Eleitoral atua muitas vezes de ofício, né? E busca, hoje até com base no Código Eleitoral, no poder de polícia do juiz eleitoral, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, é imposição ao juiz eleitoral que ele coíba os atos viciosos das eleições. Ora, e quando o juiz coíbe os atos viciosos das eleições, obrigação dele, atuando de ofício, ele está ou não está exercendo controle sobre a legitimidade da eleição? Claramente está. E observem que ele está exercendo controle sem que isso pressuponha litígio, sem que isso pressuponha conflito. Daí a impropriedade de se reduzir controle das eleições, ou sistemas de controle das eleições, à vertente contenciosa. A vertente contenciosa é inegavelmente importante, mas é impróprio reduzir o controle das eleições à ideia ou à noção de litígio. Quando falo, então, dessas duas grandes atividades, eu lembro dos avanços do sistema brasileiro de coleta dos votos. Nós avançamos muito e avançamos significativamente quanto à tarefa de administrar as eleições, mas nos ressentimos aí de um controle maior quanto pelo menos, a lisura da eleição para a garantia da liberdade do eleitor, e esse é um tema ao qual retornarei um pouco mais adiante. Quando falamos, então, dessa junção, ou dessa conjugação de atividades quanto à Justiça Eleitoral brasileira, da atividade de administração e de controle dos pleitos, nós devemos lembrar que essa atividade é de tal modo preponderante no campo da Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral no Brasil se ocupa a maior parte do tempo dessa tarefa de administração dos pleitos. Nós chegamos a dizer que o professor Olivar Coneglian qualifica o Poder Judiciário como poder executivo das eleições, e é de fato uma verdade. A Justiça Eleitoral atua preponderantemente executando atividades administrativas. Observem que a junção, a conjugação dessas atividades no único órgão e a preponderância da atividade administrativa importa que o juiz eleitoral esteja atento a essa peculiaridade. Ou seja, esteja atento ao perfil do juiz eleitoral brasileiro, que é um juiz administrador, ao mesmo tempo que é o juiz que vai dirimir litígios, que vai julgar as controvérsias. E quando atua como juiz administrador, atua pautado por princípios e postulados que divergem ou se afastam daqueles que orientam a atividade jurisdicional. E aí, muito claramente, nós teremos aí um conflito entre a necessidade do administrador de, vinculado ao princípio da legalidade, atuar de ofício, em contraposição aos postulados da inércia da jurisdição, os postulados que determinam que o juiz só age quando for provocado. Ora, então, nós teremos que formar os juízes eleitorais atentos a essa realidade de que, preponderantemente, ou a maior parte do tempo de atuação da Justiça Eleitoral estará atuando enquanto administradores, e enquanto administradores deverão atuar de ofício. Ao mesmo tempo em que, atuando de ofício, não podem comprometer a sua imparcialidade, porque serão esses mesmos juízes que mais adiante virão a julgar os conflitos eleitorais. Essa é uma dificuldade própria do sistema brasileiro e que, de certo modo, se contrapõe a sistemas jurisdicionais ou a países que adotam esse modelo jurisdicional na atualidade e que buscam dividir essas atribuições. E eu cito sempre como exemplo o México, que é o país que adotou mais recentemente
o sistema jurisdicional e que cindiu as atribuições. A administração da eleição é entregue ao Instituto Federal Eleitoral do México, ou seja, a um órgão que realiza, que executa, que forma as mesas receptoras, que forma as listas de votação, que administra a votação. E concluída a eleição, remete os resultados a um outro órgão, a Sala Superior Eleitoral, que então vai validar os resultados e vai julgar as controvérsias eleitorais. O sistema do México é um sistema jurisdicional, obviamente é um sistema jurisdicional, inclusive de jurisdição especializada, ou seja, há um ramo específico do Poder Judiciário para controlar a eleição. Mas observem que é um sistema jurisdicional que difere do nosso, porque cindiu essas atividades de administração e de controle das eleições, e que no Brasil, embora com toda a virtude do nosso sistema, aquilo a que me reportei antes, a essa tendência que temos a reconhecer o nosso sistema eleitoral como um sistema virtuoso, no Brasil acarreta uma série de dificuldades. Pode passar para a próxima. Falando então dessas duas grandes atividades, nós dizemos que elas formam vias autônomas e complementares. A primeira é representada pelo aperfeiçoamento dos instrumentos preventivos à administração eleitoral, aqui nós estamos falando obviamente da administração da execução das eleições, e a segunda, pelas diversas expressões do controle das operações eleitorais, manifestações que constituem uma garantia suplementar ao bom desenvolvimento do processo eleitoral, que forma um corpo normativo cada vez mais amplo e rigoroso. E observe que, embora nós afirmemos que a Justiça Eleitoral exerce a maior parte do tempo a atividade administrativa, e que seja correto dizer que a atividade é preponderantemente administrativa, qual é a face da atuação da Justiça Eleitoral que aparece mais? É a face do contencioso. Especialmente, nós percebemos isso, especialmente no ano passado, quando o Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos de diversos governadores, estabelecendo aquilo que alguns se apressaram em qualificar como o terceiro turno das eleições. A judicialização das questões eleitorais, ou a justiciabilidade das questões eleitorais, que invariavelmente, a judicialização que importa invariavelmente conduzir aos tribunais eleitorais a decisão sobre os pleitos. Ou seja, nós tiramos da arena da disputa política a disputa das eleições, a contenda das eleições, e a levamos aos tribunais eleitorais. E observem que, nessa perspectiva, a Justiça Eleitoral, ou a Justiça Eleitoral, se atribui uma função absolutamente relevante e sensível à democracia, quando se dá ao juiz eleitoral, quando se dá aos tribunais eleitorais, a possibilidade de declarar a falta de rigidez da manifestação da soberania popular e determinando, por exemplo, a anulação das eleições, ou mesmo após o segundo colocado, a realização de novas eleições. Pois bem, nós convivemos então nessa perspectiva de que a face judicial, a face contenciosa, é a face que se apresenta como mais visível aos olhos da população sobre a atuação da Justiça Eleitoral, que muitas vezes é, inclusive, acusada de atuar de forma contra-majoritária, de forma a violar o princípio da maioria, na medida em que, eu não diria que desconhece ou que ignora a soberania popular, mas que, na medida em que se dá à Justiça Eleitoral a possibilidade de, reconhecendo os vícios que inquinaram aquela manifestação do povo, determinar ou declarar a falta de rigidez dessa manifestação, e um pouco mais adiante a gente voltaria a esse. Pode passar. Esses aí são os 4 sistemas de controle das eleições que são conhecidos hoje pela ciência política, e eu diria até mais pela ciência política do que pelo direito eleitoral. Tangencia essa discussão sobre os sistemas de controle, especialmente no Brasil. Nós temos aí 2 obras clássicas, Fávila Ribeiro e Pinto Ferreira, que se debruçam um pouco mais sobre os sistemas de controle, embora o façam, obviamente, de acordo com paradigmas vigentes à época em que foram escritas as obras, e de lá para cá, todos os autores sobre direito eleitoral vinham apenas repetindo aquilo que Pinto Ferreira escreveram. Segundo a classificação, a clássica, nós teríamos 3 sistemas de controle das eleições. O sistema político, o sistema judicial, o sistema político caracterizado pelo fato de se atribuir o controle das eleições, o julgamento das controvérsias, a declaração de validade das eleições a um órgão político.
O sistema judicial, quando se entrega essa tarefa a um órgão judicial, e um terceiro sistema que é chamado de sistema misto, e aí Fábio Ribeiro e Pinto Ferreira qualificam o sistema misto não em vista da natureza dos órgãos que exercem o controle, mas sim em vista do vínculo institucional dos componentes do órgão de controle. Aí diz o sistema misto é misto porque congrega representações do legislativo, representantes do executivo, representantes do judiciário. Ou seja, considera o vínculo institucional para determinar que o sistema seria misto, quando na verdade, quando nós falamos hoje de um sistema misto, o que temos em vista é a natureza do sistema, do controle que é exercido e que acaba por conjugar os outros três. Quando falamos aqui de um sistema misto, nós estamos falando da conjugação de um mecanismo político com um mecanismo jurisdicional, ou de um mecanismo administrativo com um mecanismo jurisdicional, e não levando em consideração o que se chama de regra da interseção, que é exatamente essa regra que determina que se considere o vínculo institucional daqueles que vão compor o sistema de controle. O sistema político, portanto, é aquele que se atribui a uma assembleia política determinar a validade das eleições, dar a última palavra sobre a rigidez das eleições. É um sistema que foi e ainda é consagrado, embora não de forma integral, nos Estados Unidos, né? Cada Câmara é o juiz da sua própria eleição. Nitidamente se busca que evitar a interferência de outros órgãos na atividade legislativa, não é? O que se busca aqui é manter as lides políticas afastadas do Poder Judiciário, para com isso evitar uma tendência à partidarização da justiça do Poder Judiciário, e se circunscreve a Assembleia Política às disputas que seriam fundamentalmente políticas, ou seja, se dá à própria Assembleia Política a tarefa de julgar a validade das eleições. Esse sistema foi adotado no Brasil, pelo menos até 1932, quando foi instituída a Justiça Eleitoral. E se nós formos aí resgatar um pouco da história do Brasil, nós perceberemos que esse sistema no Brasil, como de resto em outros países, foi responsável por uma série de distorções, bastante que nós lembremos, no caso brasileiro, aquele vício que se denominou de degola, não é? Quando os candidatos eram eleitos nas urnas, ou pelo menos recebiam os votos nas urnas, os resultados eleitorais eram remetidos a uma comissão verificadora de poderes do Congresso, e a essa comissão verificadora de poderes se dava a possibilidade de degolar, ou seja, de cortar, de desconsiderar o resultado das urnas, e obviamente que essa comissão verificadora só daria posse no respectivo parlamento aos candidatos que fossem próximos, que tivessem afinidades políticas com os próprios componentes da comissão verificadora, ou seja, a eleição, o resultado da eleição era absolutamente comprometido. O sistema político, então, vem sendo abandonado ao longo do tempo em diversos países. Hoje, dificilmente se encontrará um país que controle as eleições exclusivamente sob o aspecto político, que entregue a um órgão político integralmente o controle do processo eleitoral. Na verdade, hoje nós vamos ter uma certa preponderância ou uma tendência à jurisdicionalização das controvérsias eleitorais, uma tendência à jurisdicionalização do controle do processo eleitoral. Por quê? Porque se tem entendido que as controvérsias eleitorais são controvérsias que devem ser dirimidas por um terceiro imparcial e mediante critérios normativos, e não critérios exclusivamente políticos, que esse era, na verdade, o grande problema do controle exclusivamente político. Por quê? Porque as controvérsias eleitorais não são dirimidas sob o ponto de vista normativo, sob o ponto de vista da lei, e sim sob o ponto de vista das injunções políticas. Ainda que se busque dar uma feição jurisdicional ao julgamento dessas controvérsias no campo político, no campo do controle político, todos sabemos que prepondera o aspecto político dessas decisões. Daí a tendência à jurisdicionalização e a hoje uma construção, principalmente a partir do direito espanhol, no sentido de construir o que chamam de direito eleitoral transnacional. E no núcleo do direito eleitoral transnacional, de regras que seriam ou que deveriam ser seguidas por todas as nações, há a previsão de que o direito eleitoral transnacional congrega ou entrega a um órgão jurisdicional o controle das eleições. Há, portanto, uma tendência a que todos os países passem a confiar a um órgão do Poder Judiciário, e aí nós vamos ver
nesse subitem seguinte, que há variações no sistema jurisdicional, mas que entreguem ao órgão do Poder Judiciário o controle das eleições. Indo adiante, portanto, eu já vou me preocupando aqui com o horário, porque só me deram 40 minutos, mas vamos lá. O sistema jurisdicional, o sistema judicial ou jurisdicional de controle das eleições é caracterizado pelo fato de se entregar o controle do processo eleitoral ao órgão do Poder Judiciário. E aí nós teríamos três possibilidades. A primeira delas, nós chamamos de sistema jurisdicional de jurisdição ordinária. São países que não criaram um ramo específico do Poder Judiciário para controlar as eleições. Os juízes que julgam litígios ou que exercem atividades relacionadas aos litígios de forma geral, os juízes ordinários exercem também o controle das questões eleitorais, ou seja, não se cria uma nova estrutura no âmbito do Poder Judiciário para dirimir as questões eleitorais. Esse é o sistema de jurisdição ordinária e que é aplicado fundamentalmente hoje na Inglaterra, o sistema dos juízes ordinários dirimindo também questões eleitorais. Uma segunda variação do sistema jurisdicional seria aquela que é aplicada no Brasil, que é o sistema de jurisdição especializada, quando se confia a um órgão do Poder Judiciário o controle das eleições. No caso brasileiro, nós estamos falando de uma jurisdição especializada porque temos no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, e a Constituição de 88 não deixa dúvida quanto a isso, o artigo 92 da Constituição, 92, inciso 5, diz que são órgãos do Poder Judiciário os juízes e tribunais eleitorais. De forma clara, a Constituição de 88, como de resto, as constituições brasileiras anteriores, não deixam dúvida quanto à adoção no Brasil de um sistema jurisdicional de jurisdição especializada, criando uma estrutura própria no âmbito do Poder Judiciário para o controle das eleições. E observe que quando falamos que esse modelo jurisdicional de controle das eleições está consagrado na Constituição, é possível, portanto, concluir que nós estamos tratando aqui de modelos constitucionais de controle das eleições. Porque, de regra, os países hoje contemplam nas suas constituições a determinação sobre quem estará incumbido de verificar a regularidade dos pleitos. E aí eu lembraria também que ainda nesse sistema de jurisdição especializada, há países que criam, embora confiem ao órgão do Poder Judiciário o controle das eleições, o concebem como um quarto poder. A Justiça Eleitoral seria, portanto, um quarto poder. Embora órgão judiciário orientado por princípios que são próprios à atividade jurisdicional, não estão vinculados à atividade do Poder Judiciário como um todo. A Costa Rica é o maior exemplo disso. A Constituição da Costa Rica contempla o Poder Judiciário Eleitoral como um quarto poder ao lado do Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário, que teria a atribuição de exercer o controle quanto às demais questões. E uma terceira variação do sistema jurisdicional, que é o sistema de jurisdição constitucional, basicamente o sistema austríaco, em que nós vamos encontrar os órgãos ou o Tribunal Constitucional incumbido de dar a última palavra sobre a verificação da regularidade e legitimidade das eleições. Indo adiante, nós teríamos... Não, mas pode deixar aí. O terceiro sistema é o sistema administrativo, em que o controle das eleições é entregue ou é confiado a um órgão de natureza administrativa. Muitas vezes esse órgão de natureza de regra é o mesmo órgão que administra a eleição e que também julgará eventuais controvérsias eleitorais, mas aqui o fará orientado, balizado por princípios próprios da atividade administrativa. E finalmente o sistema misto, eu estou vendo aqui, o sistema misto, que é formado, na verdade, pela conjugação dos outros três. Em alguns países nós teremos o sistema político e jurisdicional, em outros jurisdicional e administrativo, e nós teremos então essa tendência hoje à adoção à jurisdicionalização das questões, mas também uma tendência à adoção de sistemas mistos de controle do processo eleitoral. No caso do sistema jurisdicional brasileiro de jurisdição especializada, nós temos essas características aí que são muito conhecidas, né? A acumulação das funções administrativa e contenciosa, a isso eu já me reportei há pouco, a essa confusão quanto a termos recaindo sobre um único órgão as incumbências quanto ao exercício da atividade administrativa e da atividade jurisdicional. E para conviver bem com essa conjugação, com essa junção de atividades, nós precisamos ter juízes também atentos a isso, a essa necessidade
de atuar de ofício a necessidade de controlar a eleição. E aí me lembro bem de alguns magistrados que ao final da eleição entendem que a eleição foi muito calma, né? Os contatos às vezes com alguns colegas, aí como é que foi a eleição? A eleição foi muito calma e tal, e aí você